aos senhores. Aqui nesse campeonato a gente já vê um ganho na homogeneidade, né, gente? Se a gente observar, bater o olho aí do taião dos 5 animais, a primeira, a segunda já se parecem, a fêmea baia da terceira classificação já dividindo água do campeonato pela estrutura, pelas angulações. A gente observar as duas fêmeas alazanas também de qualidade, aí a fêmea que segue na quarta classificação ainda, de melhor estrutura, de melhores formas hoje, quando a gente compara com a postura. Aí se a gente fizer analogia com o primeiro campeonato da Léguas Júnior, a gente observa esse campeonato mais homogêneo, principalmente já no racial, no conjunto de frente, aí na estrutura dos animais. Então, quando a gente compara a quarta e a quinta fêmea, se a gente fizer o exercício de observação, a gente observa a fêmea da quarta classificação levando vantagem na região do tronco, na região da garupa, na região dos membros, principalmente. O conjunto de frente até agrada mais a sustentação do pescoço da fêmea da quinta classificação e da forma. A fêmea da quarta classificação já perde um pouquinho na borda ventral do pescoço, no encaixe pescoço-cabeça, mas ganha aí na região da cabeça, ganha nessa região do tronco, ganha na região da garupa, na região dos membros, na descida, na estrutura e nas angulações. E quando a gente bota para caminhar, ela confirma isso no passo, por isso a definição. Obrigado, quinta. Quando a gente compara aí a fêmea da terceira e da quarta classificação, aí a fêmea baia leva vantagem na correção do conjunto de frente. Se a gente observar a borda ventral do pescoço da baia e da lazã, a da baia ainda um pouquinho mais corrigida, quando a gente compara com a sua postura, leva vantagem na borda dorsal, leva vantagem no encaixe pescoço-cabeça e leva vantagem no comprimento do pescoço. Se a gente observar o pescoço, o conjunto de frente, a cabeça, o pescoço dos animais, é o que a gente fala que é o leme, o balancinho céfalo-cervical do animal, é o leme do animal. Então, quando a gente observa essa estrutura do conjunto de frente da fêmea de terceira sobre de quarta, ela já tem o peito saindo, o pescoço saindo do terço superior do peito, então ela é um pouquinho mais oblíquo que a sua postura, leva vantagem no encaixe da cabeça com o pescoço, leva vantagem na região da cabeça, ainda de melhor forma, mais delineada. Se a gente observar o olho, a órbita é um pouquinho mais saltada, mais protusa que da sua postura. Ela leva vantagem na região do peito também, por ser um pouco mais largo, mais profundo. Ele é mais profundo porque o pescoço já sai um pouquinho mais alto no peito, quando a gente compara com a da lazã. Quando a gente avalia o tronco como um todo, ela leva vantagem no direcionamento da mesa dorso-lombar, leva vantagem no arqueamento, na profundidade, leva vantagem na região da garupa. A garupa dela na distância ilho, isquio, é mais comprida, está mais florida de musculatura nessa região. E quando a gente observa, principalmente a descida do posterior da fêmea baia e da lazã, a gente observa a baia com um pouquinho melhor de angulação na região coxo-femoral. Ela é um pouquinho mais angulosa que da sua opositora. Se a gente observar a lazã, ela tem os ângulos um pouquinho mais abertos e a coxa já estrangula um pouquinho mais em cima. Então a fêmea da baia já tem a coxa um pouquinho mais descida e mais musculosa. Então, levando vantagem na região dos membros, nessa estrutura, nessas angulações, leva vantagem nessa região da garupa, por isso a definição em favor da baia. Obrigado, Lazã. E quando a gente compara e faz o comparativo das 3 fêmeas da cabeceira, a gente observar a primeira e a segunda já se pareiam mais pelo biótipo, pelo conjunto de frente, pela estrutura. Aí a fêmea baia, quando a gente compara com a fêmea da segunda classificação, a de segundo já leva vantagem do conjunto de frente, ainda mais oblíquo que da baia, ainda de melhor forma. A cabeça é um pouquinho mais delineada, se a gente observar a região do focinho, região de ganache, região macetérica, justa posição labial também, ainda melhor na fêmea castanha. Olho, muito bonito nas duas, não tem diferença significativa. Pescoço, ainda como eu falei, um pouquinho mais oblíquo, de melhor forma na fêmea castanha. Se a gente observar a região de tronco, muito bom nas duas, mas ainda de melhor profundidade a fêmea castanha. Se a gente observar a região de garupa, ainda de melhor forma, cobertura das ancas, a gente observando 2 animais vistos por frente e por trás, ela leva vantagem no formato da região dos ilhos, na região da anca, leva vantagem na estrutura ostendina e na descida dos membros, na proporção antebraço, canela, perna, canela. Se a gente observar a espada dos 2 animais, a espada da segunda também levando vantagem sobre a sua opositora, daí a nossa definição, porque ela também guarda melhor altura de costado com vazio substernal. Obrigado, é a terceira. E quando a gente compara primeira e segunda, como eu falei, as 2 fêmeas que mais se assemelham no campeonato, mas entendendo a fêmea da primeira classificação no conjunto de frente, tem a cabeça mais bela, a região de fronte, chanfro, ainda mais corrigida. Se a gente observar a justa posição labial melhor na pampa, principalmente pela cooptação do lábio inferior. Olho ainda mais bonito na fêmea pampa, um pouquinho maior, mais protuso. Quando a gente observa o conjunto de frente, como um todo, na região do pescoço, levando vantagem no encaixe pescoço-cabeça, na forma do pescoço, na musculatura, levando vantagem nessa proporção. Se a gente observar a região do tronco, ela leva vantagem aí pela profundidade, pelo arqueamento e o comprimento das últimas costelas.
Se a gente traçar aquela correlação do cavalo de sela, espada, dorso, lombo e garupa, se faz melhor correlação na fêmea pampa, porque ela leva vantagem no comprimento da garupa, leva vantagem na descida dos membros, não nos anteriores, mas nos posteriores ainda um pouquinho mais corrigido. Quando a gente bota para caminhar, leva vantagem na dinâmica ao passo. A espada da fêmea pampa com o braço forma um ângulo melhor, leva vantagem visto por frente e por trás pela correção. A altura de costado e quadril substernal pela profundidade do arqueamento, vantagem de novo em favor da fêmea pampa, por isso a definição por ela.